Bom dia, pessoal. Nós vamos agora conversar com os senhores a respeito do manejo alimentar dos ovinos e dos caprinos. Os ovinos e os caprinos são animais ruminantes e são animais herbívoros, ou seja, herbívoros ruminantes. A alimentação deles básica são as ervas, ou seja, o pasto. Essa pastagem pode ser uma pastagem herbácea, mas também pode ser uma pastagem arbustiva arbórea. Veja bem, a alimentação é um fator preponderante para o sucesso de uma criação. Não adianta você ter animais com alta genética, sadios, se não tiver comida. Porque ele tem capacidade genética de produzir muito, está sadio, mas se não tiver nutriente, ele não vai expressar o potencial que ele tem. Portanto, a alimentação é de fundamental importância para o sucesso de um rebanho. A dieta dos ovinos e dos caprinos, ela é dividida em duas partes, a parte sólida e a parte líquida. Os componentes sólidos podem ser a pastagem, que se divide em pastagem nativa ou pastagem natural e pastagem cultivada. A pastagem nativa é aquela que germina, basta chover, as sementes estão no solo e o extrato herbáceo germina. E a pastagem cultivada, como o nome diz, é aquela que você cultiva, é aquela que você planta. Você prepara o solo, aduba e planta a forrageira que você deseja. A produção de biomassa por hectare na pastagem cultivada é bem maior do que a pastagem nativa, só que tem um custo. Tem um custo de preparo do solo, de plantio, de tratos culturais e também de adubação. Bom, além do volumoso, e dizer para vocês o que é volumoso. Volumoso é um alimento que tem mais de 18% de fibra, 18% ou mais de fibra. A gente chama de alimento volumoso. Os ruminantes têm a capacidade de digerir celulose e, por isso, eles se alimentam basicamente de volumoso, coisa que os monogástricos não podem fazer, não fazem. Bom, então, esses animais, além do volumoso, eles também precisam de minerais, sais minerais, e também você pode usar concentrado. Normalmente, na grande maioria dos criatórios, os animais ovinos e caprinos são criados só à base de pasto e sal mineral. Porém, se você, em algumas situações, você pode fornecer também o concentrado e eles vão comer muito bem. Só que aí tem um custo mais alto e você tem que ver o custo-benefício, se vale a pena ou não fornecer concentrado. Ok? Dentre as forrageiras que são cultivadas, uma que se destaca é o capim-elefante. O capim-elefante, esse que vocês estão vendo aqui, é uma gramínea ou poácea. Ele tem várias variedades e ele tem uma grande produção de biomassa por hectare. É relativamente pobre. O capim-elefante tem, quando muito bom, dá 8% de proteína. Quando ele ficar maduro, vai para 3 ou 4%. Então tem que se fornecer o capim-elefante com no máximo 90 a 100 dias de idade para você ter um teor de proteína maior. Porém, a produção de biomassa por hectare, repito, é muito alta. Em termos de leguminosas, nós temos várias leguminosas. Nós temos aqui a leucena, que é uma leguminosa arbustiva arbórea. Esse material, no folíolo, ele dá 22% de proteína. Se você passar com o talo, cai um pouco, porque o talo tem menos proteína, e ele vai ficar em torno de uns 18%. Então, uma leguminosa arbustiva arbórea, muito resistente, que vai muito bem nas nossas condições, e é muito plantada. Uma outra leguminosa é a glicídia. Olha como ela tem uma folhagem linda. Esse material também é uma leguminosa arbustiva arbórea. Você planta e depois fica fazendo a poda, não deixa engrossar muito. Esse talo que você está vendo aqui é o máximo de grossura que você deve deixar.
E aí você pergunta, e o animal come esse talo? Quando você passa no triturador, nós vamos mostrar para vocês, esse talo, ele quebra, fica miudinho, e o animal come e consegue fazer a digestão. Obviamente que aqui a proteína é baixa, muito mais alta é a folha. Olha aí que a relação folha-caule é espetacular, tem muito mais folha do que caule, e ela serve para você fornecer proteína para os seus animais. Além dessas duas, a gente ainda tem aqui esta outra leguminosa, também com a relação folha-caule muito boa. Você pode plantar, é também uma arbustiva arbórea, e você pode utilizar na alimentação do rebanho. Isso aqui é a moringa. Tem pessoas que dizem que até a espécie humana consome essas folhas, em função do teor de proteína que é muito alto. Eu nunca consumi, nem vi ninguém consumindo, mas os animais consomem muito bem. Então eu mostrei aqui 3 leguminosas arbustiva arbórea: moringa, a glicídia e a leucena. Aí você diz, só tem essas 3 leguminosas? Claro que não, tem uma quantidade muito grande. Tem a cunhã, tem o feijão guandu, tem alfafa, várias leguminosas que você usa como cultura e que fornece esse material para os animais. Esse material pode ser fornecido in natura, ou seja, verde, ou pode ser finado. Se você quiser finar, você tritura o material, põe no sol, aí você vê isso bem direitinho na disciplina de forragicultura, você põe no sol, deixa chegar ao ponto de feno, e depois você armazena e fornece para o animal quando você deseja, ok? Bom, agora vou mostrar a vocês o triturador, o triturador dessa forragem, ok? Vocês lá na fazenda, normalmente o produtor disponibiliza para preparar a ração do rebanho uma máquina que a gente chama máquina forrageira, mas não é máquina forrageira, forrageira é a planta, ela tritura a forragem, então é uma máquina que picota a forragem. Vamos ver aqui a gente abre, certo? Esse tem várias marcas comerciais, aqui não interessa pra gente, qualquer uma serviria. Aí você tem aqui uma tampa cega. O que é tampa cega? É essa tampa que não tem nenhum orifício. Então isso aqui é uma tampa cega, que ele coloca para fechar a saída do feno. Quando você quer triturar feno, você usa esta outra peneira. Aqui é uma peneira que você bota no lugar. Põe aqui, desse lado. Ó, você põe aí no lugar, ok? Pronto. Aí agora você vai passar o feno, colocar lá na boca, fecha isso aqui, e aí você vai ter um feno picotado, miudinho, para fornecer para o animal. Pode tirar. Bom, nós vamos deixar só para mostrar a vocês, colocar a tampa cega, para dar uma passadazinha aqui um pouco de material. Fecha. Bom, agora eu vou pedir aqui o Max Sandro, que o rapaz que trabalha conosco, para dar uma passadazinha em cada um dos materiais, só um molezinho, para vocês verem, isso não tem nenhuma complicação, mas para você ver como o material que sai lá, sai totalmente triturado, no ponto de você ou levar para o terreiro para afinar, ou então fornecer in natura. Vou ligar aqui a máquina, vai. Só um molinho.
Bom, pessoal, agora mostrar para vocês o material fenado. Isso aqui é um feno de tifto. Ó, quando eu passo o feno, aqui eu estou mostrando o feno inteiro para você. Se eu colocar o feno assim, o animal come, só que vai dar muita perda. Quando ele dá uma bocada, aí fica caindo, quando ele vai mastigar, fica caindo o material. Então a gente passa naquela peneira que eu mostrei a vocês, que é essa peneira aqui, que sai esse material miudinho. Com isso aqui, a gente não tem praticamente perda. A perda aqui se aproxima de zero. Então esse aqui é um feno de tifto, capim tifto. Ele chega a ter 14% de proteína. Feno de boa qualidade chega em torno de 12, 14% de proteína. É uma gramínea espetacular. A gente pode fenar capim-elefante? Pode sim, pode também se fenar capim-elefante. Só que o valor do feno é como eu disse para vocês, ele tem baixo valor proteico. Tem baixo valor proteico. Se você cortar em torno de 90 dias, ele vai te dar uns 5% de proteína, no máximo. E se deixar passar de 90 dias, aí a proteína cai, fica praticamente só bucho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um fardo de feno, esse feno de tifto, que a gente compra, a universidade compra esse material enfardado, em enfardadeira, tá certo? Esse fardo de feno, ele dá mais ou menos em torno de 15 quilos, 18 quilos, depende do tamanho. Então você tem aqui, ó, ele está meio amarelado por fora, porque é a parte que queima, ó, a luminosidade. Mas olha aqui internamente, ele está verdinho. Vamos agora dar só uma olhada aqui numa capineira, ok? Vamos então até lá. Sim, pessoal, como eu disse a vocês, nós estamos agora na capineira. Nós viemos aqui para a capineira que está sendo cortada. Olha aí que vocês estão vendo, em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês a adubação orgânica que nós estamos fazendo. Tu olha aí, o capinzinho está começando a rebrotar agora e nós jogamos aqui o esterco juntamente com os restos de alimentos, sobra de alimentos. Esse material vai melhorar a qualidade do solo e vai adubar essa capineira melhor do que se fosse um adubo químico. Essa adubação é uma adubação melhor do que ser um adubo químico. E aí ela demora mais. Se você colocar ureia, você coloca no outro corte, tem que colocar ureia novamente. Aqui você tira 2, 3 cortes sem precisar adubar mais, porque o adubo orgânico ele vai se decompondo lentamente. Além de mostrar essa adubação, que vocês devem fazer lá na propriedade, se vocês estiverem tomando conta, além disso aí, nós vamos agora mostrar a vocês aqui a altura do corte do capim. Olha, uma coisa que vocês têm que fazer, quando estiver comandando uma propriedade, é exigir do tirador de capim de vocês que corte o mais baixo possível. Capim-elefante, vocês devem ter visto lá na disciplina de forragicultura, que você tem que cortar o mais rente do solo possível. Quanto mais rente você cortar, melhor ele sai, melhor ele perfilha, ok? E além de mostrar essa altura de corte, que deve ser, como eu disse, muito baixa, dá uma panorâmica geral mostrando a capineira, você não está vendo nenhuma florada, nenhum pendão. Olhe lá no fundo daquela capineira que está verde, coisa mais linda do mundo. Ali foi adubada com adubo orgânico, quando nós fizemos o corte anterior. E esse material, da maneira que ele está aqui, sem um capim ser apresentado aí na florada, esse capim está com teor de proteína relativamente alto. Se ele florar, aí ele transloca as proteínas para a semente e aí você não tem mais um volumoso de boa qualidade. Repito, esse material pode ser guardado ensilado, não vamos falar de ensilagem porque você já vê isso lá na forragicultura, mas ele pode ser ensilado, ele pode ser fenado e ele pode ser fornecido verde in natura, como nós estamos fornecendo e mostrando para vocês lá a trituração desse material.
Lembrar que a produção de biomassa por hectare de uma capineira desse tipo, a cada corte, você vai ter em torno de 30 toneladas por hectare, no mínimo 30 toneladas por hectare. Você imaginando que você corta de 3 em 3 meses, você tem 104 vezes 3, 120 toneladas de matéria verde ao ano para o seu rebanho. Então é uma produção muito alta, coisa que a pastagem nativa, apesar de ser uma pastagem muito boa, tem uma variedade muito grande de plantas forrageiras, mas ela dá uma produção média de 270 a 300 quilos por hectare. Isso aqui no estado do Ceará. O trabalho que a gente fez mostrou isso, 270 a 300 quilos por hectare. É pouco, apesar de ser de boa qualidade. Estou mostrando para vocês o capim-elefante, mas aqui podia ser uma área de milho, de sorgo, de milheto e de capim-cameron, que é uma variedade de capim-elefante, de capim sempre verde, e por aí vai. Tem uma quantidade enorme de forrageiras disponíveis para você implantar na sua área. E você vai escolher qual? Aquela que for mais adaptada ao tipo de solo que você tem e também que tenha mais facilidade de você conseguir a semente. Seja mais barato, os tratos culturais, você tem que fazer toda uma avaliação em função disso, ok? Agora nós vamos até a fábrica de ração, vamos mostrar para vocês lá como se prepara uma ração concentrada, como se prepara um sal mineral. Vamos mostrar lá como você prepara um sal comum, que a gente fornece normalmente no inverno, e um sal proteinado, que é um sal que a gente fornece normalmente no verão. Por que que no verão você fornece um sal proteinado? Porque na época seca, que nós chamamos aqui de verão, aqui no Nordeste é a época seca. Na época seca, a pastagem nativa morre. O sistema radicular não tem água, o sistema radicular é rasinho e ela morre, fena. E aí a qualidade vai diminuindo. Como o animal vai diminuindo quantitativamente a forragem, qualitativamente, ele começa a perder peso. Então, para ele não perder peso, você entra com sal mineral proteinado, onde você vai incrementar na formulação, que nós vamos ver lá, milho, soja, ureia, que são fontes de energia e proteína, que o animal vai pegar isso também, os minerais, e aí ele se mineraliza. Além de se mineralizar, ele também está levando energia e proteína para o rumen. Com isso, a flora bacteriana do rumen não diminui, continua robusta, e aquele material seco que ele está comendo, porque o rumen está com a quantidade alta de bactéria, ele vai ser degradado com facilidade. Ficamos então por aqui e vamos agora até a fábrica de ração. Nós vamos dar continuidade à aula de manejo alimentar, vendo agora o preparo dos sais minerais e também o preparo do concentrado. Nós dissemos para vocês, lá no início da aula, que a dieta dos ovinos de caprino, ela é composta por uma parte sólida, que é o volumoso, os concentrados e os minerais, sendo que volumoso e minerais são necessariamente usados no dia a dia. Já o concentrado não necessariamente é usado. Dependendo do sistema de criação, você não usa concentrado, mas poderá usá-lo. Pois bem, com relação aos sais minerais, existem dois tipos de sais. Existe o que nós chamamos sal comum ou sal de inverno, que é um sal que é composto apenas pelos macroelementos sódio, cloro, fósforo e cálcio. O sódio e o cloro vem do sal comum, o cálcio e o fósforo vem do fosfato de cálcio ou farinha de osso. Nós podemos usar um ou outro, aquele que tiver mais barato. Normalmente a farinha de osso é mais barata do que o fosfato de cálcio. Você pode chegar e dizer assim, mas
Mas, professor, farinha de osso é um componente animal. Eu posso usar na ração de ruminante? Você tem que ver o seguinte, na ração de ruminante não se pode usar farinha de carne. A farinha de osso, ela é feita do osso calcinado, do osso queimado. Antes de o osso ser triturado, ele é queimado, onde toda a gordura é consumida pelo fogo, todo o músculo que por acaso tiver ficado aderido no osso é queimado, bem como alguma ponta de pele que ficou. Então a matéria orgânica toda é queimada, fica apenas a matéria mineral, que é cálcio e fósforo. Aí você moe o osso, passa em peneiras bem finas e dá o que nós chamamos de farinha de osso. Nós aqui vamos usar o fosfato de cálcio, por uma questão de facilidade que nós já temos aqui disponível na fábrica de ração. Muito bem. Outro tipo de sal mineral é o sal que você usa na época seca. Esse sal que você usa na época seca, que nós chamamos também de verão, é também conhecido como sal proteinado ou mistura múltipla. Nesse tipo de sal, você além dos minerais, você acrescenta milho, que é fonte de energia, soja, que é fonte de proteína, e ureia, que é fonte de nitrogênio não proteico. Então, quando você utiliza milho, fonte de energia, proteína, usando a farinha, o farelo de soja ou de algodão, e a ureia, você está proporcionando um sal que tem, além de energia, proteína. Com isso, o animal tem condições de digerir um material grosseiro, que normalmente no verão o material está afinado no campo, e ele digere esse material, por isso ele precisa de muitas bactérias no rumen, e quanto maior a quantidade da flora bacteriana, melhor é a digestão desse material grosseiro. E ele, consumindo esse sal proteinado, tem como alimentar as bactérias do rumen para elas crescerem e multiplicar. Então nós vamos agora dar a formulação para vocês. O sal de inverno, ele é composto por 50% de sal comum, 50% de sal comum, NaCl, e 49% de fosfato de cálcio ou farinha de osso. Além disso, você coloca 2 pacotinhos desses de microsal. Esse pacotinho vem aqui os microelementos: manganês, cobalto, zinco, ferro, molibdênio, que são os microminerais. Vem nesse saquinho. Esse saquinho tem meio quilo. Então, a gente usa 2 saquinhos desses, 49 kg de farinha de osso, dá 50, e mais 50 de coisa. Ó, aqui você tem aqui a composição, ó, a composição mineral. Vários minerais, que a gente chama microminerais, porque o animal precisa em quantidade pequena, mas é tão importante quanto aquelas que o animal precisa em quantidade maior. Não é porque ele precisa de pouco que isso aqui não tem importância. Tem a mesma importância do macro mineral, ok? Bom, agora nós vamos fazer aqui a mistura. Vamos colocar os ingredientes aqui. Aqui está o sal comum, NaCl, e aqui está o fosfato de cálcio. Ó, fosfato de cálcio, que é alvinho, mas é um alvo um pouco diferente da cor, ó. Você olha aqui, é água, aqui é sal, o fosfato de cálcio, aqui o sal comum, aqui o fosfato de cálcio. Agora você vai fazer a mistura, quanto mais uniforme, melhor. Quanto mais uniforme, melhor. Bom, agora chegou a hora da gente colocar o microsal. Atenção,
Você pode perguntar, mas onde eu posso colocar o microsal aqui em cima? Poder pode, mas não deve. Você deve fazer inicialmente uma pré-mistura. Você pega com um pouquinho de material misturado, joga agora esse material dentro, ó, que é roxinho, certo? Aí você mistura, para que isso? Para aumentar a quantidade e com isso você atingir toda a massa, que tem que ser o mais uniforme possível. Ó. Então pronto, ó, eu fiz uma pré-mistura. Olha que ele aqui está mais rosadozinho, ó. Um pouquinho rosado, não é branco. Agora eu venho, olha aí como fica a cor um pouco diferentezinha. Ó. Pronto, agora, de novo, mexer, umas duas mexidas. Bom, então está feita a mistura. Esse material aí você vai guardar dentro de um tamborzinho ou dentro de um saco e vai diariamente, ou de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, você que sabe, você vai abastecendo o saleiro. O saleiro é um coxinho que você coloca, pode ser de alvenaria, pode ser de plástico. Normalmente a gente usa um tambor cortado, o plástico não gasta muito. O importante é que você guarda isso no localzinho e vai fornecendo para o seu rebanho. Aqui nós colocamos, porque nós fizemos 50 quilos. Se o seu rebanho for maior, você faz 100, faz 200 quilos, você que sabe. Faz, guarda, não tem nenhum problema que você guarde por 6 meses, por 8 meses. Bom, agora vamos fazer o segundo sal, que é o sal que a gente chama de mistura múltipla ou sal proteinado. Vou mostrar para vocês aqui esse sal da Portuga. Existe no mercado sal para vender. Se você não quiser fazer, você pode comprar. Está aqui, ovinofós seca. Por que ovinofós? Sal para ovino na época seca, que é a época de verão. Bom, agora nós vamos ver o sal proteinado. O sal proteinado, ele leva 30% de sal comum, 27% de milho, 16% de fosfato de cálcio, 15% de farelo de soja ou farelo de algodão, 10% de ureia, quanto eu também não contei, e 2 quilos, que é o kit mineral. O kit mineral, onde tem esse amarelinho que você vê aqui, é um enxofre, amarelinho, sulfato de cobre, esse vermelho. Então, são 2 quilos. O enxofre, ele dá 1,3 kg. Então, cada saquinho desse aqui tem 650, que eu dividi por 2 para fazer só 50 quilos. Esse aqui tem 20 gramas. Eu dividi por 2 para fazer 2 batidas de 50 quilos. Aqui tem 80 gramas. Eu dividi por 2, como eu disse, para fazer 2. E aqui são 600 gramas, que eu dividi por 2, também com o mesmo objetivo. Então, nós vamos fazer só 50 quilos, porque é apenas uma demonstração. Então, era 30 quilos de sal para 100 quilos. Então, nós colocamos metade de 30, 15 quilos. Está lá, 15 quilos de sal. Agora, milho, 27 quilos de milho, metade de 27, 13,5. Aí o Márcio colocando 13,5 de milho. Agora, vamos para a soja. 15 quilos de soja, aí você coloca 7,5 de soja. Agora o fosfato de cálcio, vou descer para grosso. Metade de 16, 8, fosfato de cálcio. E finalmente a ureia, que é 10%, metade de 10%, 5 quilos. Pronto.
Agora está lá os ingredientes, agora os meninos vão dar uma mexida. Vai ter mesmo jeito, quebrando. Quebrando o relógio, fiz em cima, bato com a pá. Aí vocês percebem como tem muito milho e muita soja. No final, quando tiver todo uniformizado, ele parece mais uma ração do que um sal. Parece mais uma ração do que um sal. Porque ele vai estar amarelinho do milho e da soja, apesar de ser um sal. Então nós chamamos de sal proteinado. Veja que o animal que vai consumir isso aí, além dos minerais, que tem sódio, cloro e sal comum. Tem cálcio, fósforo, o fosfato de cálcio. Aí ele vai consumir proteína da soja, vai consumir proteína, no caso, o nitrogênio não proteína, da ureia e o milho, que é uma fonte de energia. Então fica praticamente uma ração concentrada, mas que tem também os minerais. Quebrando esses fornos, quebrando, usando em cima para quebrar. Bom, pessoal, uma coisa que a gente quer falar para vocês é com relação à ureia. A ureia, os ruminantes podem consumir, mas eles têm que passar por um processo de adaptação. Tem que passar por um processo de adaptação. Então, se os animais do rebanho que você vai cuidar, é responsável, nunca consumiram sal proteinado, ou seja, nunca consumiram ureia, inicialmente você não coloca 10% de ureia, coloca apenas 5%. E você diz, e os outros 5%? Você aumenta no milho ou aumenta na soja, que não tem problema. Então você faz a primeira vez, em vez de 10% de ureia, você coloca apenas 5% de ureia. E os outros 5% você coloca de milho ou de soja, ou metade de um, metade do outro. Quando for na segunda batida, na segunda vez que você vai fazer, aí você já acrescenta para 7,5%. E finalmente acrescenta mais 2,5% para 10%. Na terceira vez que você preparar, você está preparando com 10%. Bom, agora vamos fazer a famosa pré-mistura, tá certo? Agora depois que eles... Pode captar. Agora, por que eu me preocupo em fazer a pré-mistura? Para aumentar o volume. Então, ó, tá aqui, estou pegando, como é 50 quilos, estou pegando a metade do enxofre, 650 gramas de enxofre, que o total é 1.300. Aqui, mais 300 gramas, cobalto. Mais 40 gramas e mais 20 gramas. Você pode dizer, mais 20 gramas para 100 quilos, para 50 quilos, 20 gramas não vale nada. É muito pouco, mas se não tiver, o animal vai reclamar. Não está fazendo a mineralização correta. Agora a gente dá uma mexida, tá certo? Dá uma mexida. Olha aí, fica bem amarelão em função do enxofre. Ó, agora vamos colocar aqui em cima, ó. Quanto mais espalhado melhor, para poder uniformizar. Se o menino tem menos dificuldade de uniformizar. Pronto, agora pode dar uma mexida e vai quebrando
o restinho das bolotinhas que tem. Olhando para aqui, vocês estão vendo os dois sais. Olha lá o sal proteinado. Tu olha, vê ele amarelinho de milho soja. Parece uma ração concentrada. Enquanto que esse aqui está alvinho, porque só tem sal comum e, no caso, fosfato de cálcio, além de meio quilinho de mineral. Então está aqui dois montinhos de sal mineral. Um de sal comum, que a gente dá normalmente no inverno. Por que no inverno? Porque na época chuvosa, a pastagem nativa, ela é muito rica, ela tem uma composição florística muito diversificada. E está verdinha, está com muita proteína. E esse aqui, no verão, que é a época seca, quando essa pastagem nativa tem morrido, tem queimado, levado muito sol, e ela está então com baixo teor de proteína. O animal come, mas tira pouca coisa. Então você entra com sal proteinado, para que as bactérias do rumen, aquelas bactérias do rumen, não diminuam por quantidade sempre alta e com isso a digestão da celulose, da fibra, seja feita com facilidade. Ok? Agora nós vamos para o último ponto do alimento sólido, que é a ração concentrada. Eu disse para vocês que a ração concentrada, ela normalmente não é usada para ruminante, vai ser usada depende do sistema de criação, quando você trabalha com animal leiteiro, ou quando você quer fornecer um nutriente a mais com o lote de animais, você faz parte da ração concentrada. A ração concentrada é uma mistura de ingredientes, como nós vimos aqui. Vários ingredientes você mistura e chama de concentrado. Nós vamos agora fazer uma ração onde nós vamos usar como fonte de energia milho e trigo, milho moído e farinha de trigo. Vamos usar como fonte de proteína a soja, que é a tradicional, podia ser posta de algodão, e vamos colocar os minerais, que é o sal comum, fonte de cálcio, sal comum, sódio de cloro, e a fonte de cálcio fósforo, que é o fosfato de cálcio. Só que lá, na ração, tem quantidade muito menor do que aqui no sal mineral. Ok? Por aí, é um misturador que faz o papel que os meninos fizeram ali com a pá. Quando você tem uma estrutura maior, você vai fazer 500 quilos, 1000 quilos, 2000 quilos de ração, para fazer na pá, dá muito trabalho. Então, o ideal é que você tenha um misturador. Aqui nós estamos na fábrica de ração da Universidade Federal do Ceará e vamos então utilizar para fazer 1000 quilos de ração, vamos utilizar um misturador, ok? Aí você pergunta, eu podia fazer na pá? Podia fazer na pá? Podia fazer na pá? Eu digo, pode, vai dar mais trabalho, mas você pode fazer. Agora, a gente deixa isso por mais 5 minutos essa situação. Então vocês estão vendo, a ração está caindo no misturador e voltando novamente. Esse procedimento tem a finalidade de então vamos dar só a prova sobre a água. Sim, pessoal.
Então, encerramos por aqui a questão da alimentação sólida, que são aqueles 3 componentes: material volumoso, sal mineral e ração balanceada, ou seja, concentrada. Não esquecer de dizer para vocês que a água é um alimento. Os animais ovinos e caprinos, como todos os animais, nós humanos inclusive, dependemos da água para viver. Então os ovinos e os caprinos consomem diariamente uma média de 5 a 10 litros d'água. 5 litros d'água se eles estiverem consumindo material verde, in natura, ou na época chuvosa, ou mesmo no verão, quando você tem uma forrageira verde. E se ele está consumindo material desidratado, um feno, ou seja, um feno natural no pasto, ou um feno que você coloca no coxo, o consumo d'água é maior, porque o feno, como vocês sabem, não tem, a quantidade de água que fica no feno é muito baixa. Aí ele tem que compensar tomando mais água, e ele consome, em média, 10 litros de água por dia. Lembrar para vocês que ainda em termos de alimento líquido, os ruminantes, ovinos e caprinos, consomem leite no início da vida dele, ali até enquanto o rumen não está funcionando, eles consomem apenas leite durante o primeiro mês de vida. A partir do primeiro mês de vida, a goteira esofagiana é rompida e ele começa a comer as primeiras folhinhas e o rumen vai passando a funcionar até que por volta dos 3 meses ele já é um ruminante perfeito. Além do leite, ele pode consumir também um sucedâneo. O que é um sucedâneo? Às vezes você trabalha com capim de leite, por exemplo. O leite é muito importante. Você tira o leite, que você vai vender por um preço alto, e como consequência você tem que dar um substituto, um sucedâneo. Esse sucedâneo pode ser um leite em pó, tipo Bovilate, pode ser soro de queijo. Se você faz queijo do leite, o soro você dá para o animal. Não é que ele vai viver só com soro, mas você pode fazer uma dieta onde você coloca uma parte de soro, uma parte de leite, para que barateie o custo de produção desse cabrito ou desse burreiro, se for vinocultura leiteira. Bom, com isso a gente encerra por aqui essa aula de manejo alimentar, lembrando para vocês que, como técnico, quando vocês chegarem no campo, vocês têm que ter criatividade. A gente mostrou aqui mais ou menos uma coisa padrão, mas no campo é aquela coisa, cada caso é um caso. Você tem que ter jogo de cintura para poder alimentar bem o seu rebanho. Não esquecer que tem que mineralizar, porque se você não fizer isso, a rentabilidade do seu rebanho será comprometida. Bom dia, um abraço para todos e até a próxima.